Agora a gente vai para o jogo contra o Náutico, depois de vencer a primeira partida em casa. Hoje já saiu um vídeo, né, do próprio Náutico, né, um vídeo motivacional, usando algumas falas, né, de jornalistas e pessoas influentes, falando que o São Paulo tinha obrigação de golear, de vencer e tudo mais, e a gente está indo com uma vantagem mínima para o jogo de amanhã nos aflitos. Pergunto para vocês, principalmente agora começando com o Fernando, São Paulo, a vitória de sábado deixa o time um pouco mais leve para esse jogo de amanhã e principalmente dá a opção para o Zubeldia realmente entrar com um time um pouco mais misto, com opções um pouco mais frescas assim para começar a partida, Fernando? Olha, Filipão, assim, o Gil foi muito feliz quando ele falou que o São Paulo vai jogar da mesma forma contra todos os times, né? São poucos jogos que o São Paulo se porta dentro de campo e o torcedor sai tranquilo, aliviado, contente com o desempenho de vitória, principalmente, como na Libertadores os jogos fora, mesmo ganhando do Libertad, ganhando do Aliança, ganhando do Tajeres, acabou sofrendo em alguns momentos. Contra o Náutico, que vem de 2 vitórias na Série C, né, e é um time de Série C, mas não adianta ter a soberba de falar que vai ser um jogo fácil, né? Os caras estão encarando como uma grande oportunidade da temporada, porque é um dinheiro que entra, é um time que tem muita tradição na história, né, da Série A, um dos pernambucanos que costuma complicar quando joga em casa, mas a vantagem é boa para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem que fazer um jogo inteligente, tem que fazer um jogo de sentir como vai estar dentro de campo o Náutico, né? Não são tantas peças assim que dá para poupar ou colocar um time com opções. Eu vejo muito torcedor e as torcedoras falando que tem que colocar o Rio Francisco, tem que colocar o Luca está lesionado, o Marcos Antônio está fora, o Rian não faz parte da ideia do Zubeldia para início de jogo, né? Isso não é uma coisa que a gente decide, é uma coisa do treinador, né? A gente não tem como mudar esse tipo de coisa. Então eu acho que não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo de favas contadas, porque o São Paulo não tem jogado bem contra times que têm desempenho pior que o São Paulo. Basta ver o jogo da ida. Tomou o gol e sofreu para virar, né? E depois, contra o próprio Sport, que ainda não venceu no campeonato, não ganhou. Então, acho que tem que ter muito respeito pelo Náutico e fazer o resultado e pensar, né, que passar na Copa do Brasil é muito importante. Se não passar, vai ser um vexame muito, muito, muito grande que aí a torcida vai pegar no pé mais uma vez. Chacon, vou até passar para você um pouco sobre, porque antes do primeiro jogo você cravou aqui que, enfim, a gente tinha a obrigação de passar bem, inclusive, e em partes eu concordo também com você. O Fernando levanta, né, o tema do Náutico vir com 2 vitórias seguidas, vai jogar em casa, só que lembrar que o Náutico é o 10º colocado da Série C, longe de menosprezar o trabalho que acontece no Náutico, porque eu também não acompanho. Ele chegou a ser o penúltimo. Chegou a ser o penúltimo. Essas 2 vitórias em empate jogou ele mais para cima. Então, e querendo ou não, por mais que a gente não seja um time brilhante, um time organizado financeiramente na Série A, mas a camisa tem um fator relevante e também a gente tem um elenco muito, muito caro, muito mais valorizado do que o elenco do Náutico. Pergunto para você, Chacon, o São Paulo entra amanhã ainda com aquela obrigação de passar, ou vai jogar pelo resultado, ou joga por um empate, ver o que acontece, enfim, qual que é a sua expectativa para amanhã? A expectativa é o São Paulo enfrentar um time que está invicto em casa há muito tempo, né? Tem o fator casa ao seu favor, e é isso que o São Paulo deveria fazer, isso no geral, né? Tornar o Morumbi de novo um fator decisivo para os jogos, né? Nem que seja sofrer fora de casa, mas se você faz do Morumbi a sua fortaleza, você está garantido, né? Você não pode perder os pontos bobos que o São Paulo perdeu. Claro que o Náutico também perde os pontos bobos dele em casa, mas não perde em casa, né? Não que o São Paulo tenha perdido em casa no Campeonato Brasileiro, mas só o paralelo que eu estou traçando são contextos diferentes. O Náutico está num campeonato estadual muito mais frágil, obviamente tem menos chance de perder jogando diante do seu torcedor,
tá na Série C, tem um elenco inferior, o São Paulo, para mim, tem a obrigação de passar. Isso, eu e o Renan, a gente disse, e com todo respeito mesmo, que o São Paulo tinha que passar com tranquilidade do Náutico. Não foi o que aconteceu no Morumbi. Esse que é o ponto. O jogo do Morumbi é o jogo-chave para esse confronto. O São Paulo tinha que ter vencido muito bem. Muito bem. Conversei com o pessoal, a gente conversou com galera do Pernambuco, jornalistas, falaram assim, eles sabem, o Náutico internamente sabe que é um confronto extremamente complicado, né? Que voltar com uma derrota mínima seria muito bom. E é isso que aconteceu, uma derrota mínima, 2-1. Então o São Paulo teve muita dificuldade contra uma equipe da Série C. Isso a gente já falou algumas vezes em outras oportunidades. São Paulo é aquele time que consegue igualar os jogos, não necessariamente jogando bem, mas fazer com que o jogo fique amarrado e tudo mais contra equipes superiores, mas chega contra equipes muito inferiores e tem a mesma dificuldade. Né? O jogo acaba sendo igualado também contra equipes inferiores. Para amanhã, o São Paulo tinha assim, uma boa resposta. Em tempos normais seria a resposta mínima, mas uma boa resposta para os tempos atuais do São Paulo, que é de muita dificuldade e sempre está no limite, é um time que tem o teto, né, o limite sempre muito facilmente atingido, uma vitória, né, exatamente para você falar, pô, quebrei as estatísticas, quebrei a sequência invicta dos caras fora de casa, é um time de Série C, mas é um time que usa o fator casa a seu favor. Se o São Paulo vence amanhã, né, eu acho que é para animar internamente o São Paulo. Não necessariamente o torcedor, que já viu times muito melhores, sabe o potencial dessa camisa do São Paulo, mas para o momento, eu acho que uma vitória seria de colocar o São Paulo, sabe, num ânimo, animicamente, lá para cima. E Renan, vou passar para você uma última pergunta sobre o tema. Vi todo mundo aqui no chat, muitas pessoas no chat pedindo o Rian Francisco amanhã. Acha que é uma boa colocá-lo amanhã para jogar nos aflitos? E joga uma segunda pergunta, e pelo amor de Deus, é só uma pergunta, mas uma possível zica, porque eu não vou falar, você vai entender o que é zica, mas uma possível zica que aconteça lá, o que pode resultar no São Paulo, como pode afetar principalmente o trabalho atual? Bom, primeiro eu vou falar sobre o Rian, que é a pergunta mais... Duas perguntas complicadas, mas a do Rian acho que é um pouco mais simples de responder. O Rian jogou um jogo titular recentemente contra o Ceará fora de casa. E com uns 10, 15 minutos do segundo tempo, ele sentiu cãibra. A gente vai lembrar disso. Amanhã, eu espero um jogo muito físico, no qual o Náutico vai fazer muito da questão casa, atmosfera, jogadores vão correr demais. Vai ser um jogo desse tipo, na minha opinião, amanhã. A gente lembra da questão do Rian, do Ceará, que, na minha opinião, ele fez o gol, não estava lá tão bem, não estava dando andamento em algumas jogadas, mas conseguiu fazer o gol. É um jogador que é o que eu sempre falo dele, ele dificilmente erra o gol. Seria importante, como o Chacon falou, era o fundamental. Com 2 gols de diferença, você poderia pensar um pouco mais em muitas variações, em muitas modificações de um time titular. Como a diferença é muito pequena, e eu espero essa pressão muito psicológica do jogo de amanhã, se colocar muitos meninos juntos dentro do campo, possa ser perigoso. Né? E como eu acho que o Matheus Alves vai jogar, é só um palpite, para o Oscar ficar de fora, né? Já temos o Ferreirinha já não vai, o Luca não vai, o Lucas Moura não vai. Então, como eu acho que vai jogar o Matheus, como eu acho que vai entrar ali o Pablo, o jogador que não estava jogando já há algum tempo, com Bobadilha, outro com menos ritmo, eu não sei se ele vai fazer tantas modificações assim, de nomes, com pouco ritmo de jogo, para esse jogo que vai ser de um embate físico muito grande. Você falou anteriormente, Felipe, Luan, Negruti. Eu concordo que esses meninos, que o Luan, que o Negruti, Mike, eles poderiam ter mais oportunidades. Não nesse momento. Não no jogo de amanhã. Porque daí eu já vou passar para outra pergunta, que uma eliminação amanhã é vexatória. É vexatória. E com todo respeito ao Náutico. Né? Um time tradicional do Nordeste brasileiro, um time que
como eu joguei no Sport, joguei várias vezes contra o Náutico, é muito difícil jogar nos aflitos, e por outros clubes também, joguei várias vezes nos aflitos, é muito difícil de jogar. Outros times, nessa mesma Copa do Brasil, teve problema. O Grêmio perdeu para o CSA, um time de Série C, lá em Alagoas, certo? Ou eu estou falando besteira? Acho que perdeu 3-2, não foi? Um negócio assim. Ela perdeu para o Maringá. Maringá, o Atlético jogou contra o Maringá, foi isso? Isso. Precisa ganhar o jogo para passar. Então, cara, a gente teve muita surpresa aí, principalmente nos times que jogaram fora de casa. Então a gente tem que ter atenção. E quando você modifica muitos jogadores, eu sou o Ilcinho, que que ele gosta do Bangu, o Banguzinho todo, eu sou um pouco contra isso, você mudar muitos jogadores, porque interfere muito no ritmo de jogo, Felipe. Você colocar muitos jogadores juntos, sem ritmo, é um pouco complicado, cara. Ali no final, ali vai chegando no final do primeiro tempo, vai chegando ali no segundo tempo, o rendimento vai caindo muito. Quando você tem os caras com mais ritmo para sustentar isso, um Alisson, por exemplo, eu não gostaria de forma nenhuma que o Alisson jogasse amanhã. De forma nenhuma. Não gostaria que ele jogasse amanhã. Porque vai colocar ele num risco muito grande. Mesmo sabendo que ele não vai jogar na semana que vem. Portanto, eu não sei essa questão do Rian, se não é bom mais para o segundo tempo, já que ele fisicamente, o ritmo, ele não está no mesmo patamar do André, por exemplo. Quem sabe seja uma oportunidade para o segundo tempo. Que ele teria contra o Grêmio e depois do gol acabou que não entrou. Quando eu falo isso, não é que eu não acho que o Rian possa. Eu estou falando para esse jogo especificamente, para o que eu espero das questões mentais e de atmosfera desse jogo e por ritmo de jogo de muitas modificações. Só isso. O Rian, para mim, tem que jogar e jogar demais. Jogar bastante. Tá sempre dentro do campo. Eu acho que ele é o jogador para aquele assim, ó. Temos 5 substituições. O Rian é uma. Todo jogo a gente sabe que o Rian é um. Essa é a minha opinião. Mas como titular para esse jogo, eu pensaria muito bem.